Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua vida e contempla todas as situações que você está vivendo. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Pela fé e pelo poder da palavra de Deus, todas as circunstâncias podem ser transformadas. E em Jesus, você alcançará a vitória. Luz da Esperança, Igreja Evangélica de Pinheiros, Votorantim. Irmãos, eu poucas vezes disse o que eu vou dizer hoje. E eu acredito que é necessário, como diz a Bíblia, seja o teu falar sim, sim e não, não. E quando temos a certeza, deve ser dito. Os pais, quando falam para os filhos assim, não, e o filho fala assim, por que não? E os pais costumam dizer, por que não? Não é verdade? Se não tem muita certeza, muitas vezes é aberta uma discussão, é aberto um diálogo, e muitas vezes aquele não fica um mais ou menos e se torna um sim. Mas hoje, com toda certeza, eu quero dizer que o Espírito de Deus, ele também não brinca. Eu acredito que Deus me agraciou com algo que eu considero bom humor. Eu acredito que eu gosto de viver com bom humor. O bom humor me ajuda. Eu gosto de brincadeiras sadias, limpas. Gosto do bom humor. Mas tem horas que nós não podemos usar o humor para disfarçar o que o Espírito Santo quer dizer conosco. Muitas vezes nós brincamos com alguns assuntos sérios, apenas para não ficar o assunto muito pesado, né? Para aliviar, usamos a frase botar panos quentes. Eu não quero dizer com isso que vem uma chuva de fogo sobre nós. Eu quero dizer que o Espírito de Deus também não brinca. Ele instrui, ele tem a sua participação, mas ele não brinca. E com toda certeza eu quero dizer que hoje é ele que toma a dianteira dos momentos desse culto. Amém? Abra a tua Bíblia no livro, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Mas, como está escrito, repita comigo, está escrito, está escrito. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Repita comigo, para os que o amam, para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Repita comigo, profundezas de Deus, profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende, repita comigo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual
discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repita comigo. Mas nós temos a mente de Cristo. Pai amado, nós consagramos não só a presença física, mas a nossa mente ao ensino, à voz, ao desejo e à vontade do soberano Deus. Nesse momento de culto, nesse momento em que nós nos calamos para ouvir a Tua voz, para dizer que temos ouvido para ouvir o que o Espírito nos diz nesta noite. E assim nós oramos agradecidos pelo privilégio de sermos trazidos pelo Senhor para esse lugar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Irmãos, existe um perigo muito grande na vida de todos aqueles que creem em Deus, que são chamados cristãos. Existe um perigo muito grande. E esse perigo, todos nós corremos esse perigo. Tem pessoas que não ligam. Tem pessoas que não estão nem aí, a palavra certa é essa. Mas tem pessoas que sofrem muito com a questão da rejeição. Com a questão do abandono, com a questão do esquecimento. Eu não gosto, talvez você também não goste, quando você volta num lugar que você tem ido constantemente e de repente a pessoa olha para você como quem não te conhece. Eu fui jantar com alguns irmãos, eu entrei no local. Eu era desconhecido, mas as pessoas, os proprietários, os funcionários, olharam para o grupo que estava comigo e mencionaram nomes, mencionaram situações. Como é bom ser reconhecido, lembrado. Pessoa que faz questão de passar e parar e vir até você. Muitas vezes, o pastor Albieiro também pode ter tido essa experiência, acaba o culto, pastor, aquela pessoa não me ama. Por quê? Porque ele não me deu a paz do Senhor. Passou por mim batido, nem olhou para mim. Irmãos, como é bom saber que nós temos a mesma fé. Bom, mesmo Senhor, é bom. Mesmo Salvador, é bom. Irmãos, como é bom saber que devemos ter também a mesma direção dos nossos passos. Como é difícil andar com alguém que não concorda com você. Como é difícil também saber que é o mesmo DNA, mesma fé às vezes, a mesma certeza, mesma família, sobrenome, mesma denominação, e não dá para andar na mesma direção. O que Deus tem que fazer para todos nós andarmos na mesma direção? O que Deus tem que fazer para que eu e você, sem nós nos comunicarmos, ou talvez até termos contato diário, sermos vistos como a família de Deus, o povo de Deus, aqueles que andam na mesma direção, que vão no mesmo sentido. A Bíblia fala muitas vezes, pela mão de Deus foram criados céus e terra, pela mão de Deus aconteceu isso, aconteceu aquilo. A Bíblia fala, através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo,
aconteceu isso, aconteceu aquilo. Costumamos dizer, pela fé, quando lemos Hebreus 11, quantas vezes você vai poder ler? Pela fé aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes nós lemos e falamos, pela palavra, a palavra que transformou, pela palavra que penetrou, pela palavra que veio. Mas quantas vezes você ouviu e quantas vezes nós passamos batido por essa realidade, que na Bíblia muitas vezes está escrito, e poucas vezes nós até damos o valor, quando diz assim, pelo Espírito. Vocês já repararam que o Espírito Santo faz parte da Trindade? E que muitas vezes nós não dizemos, pelo Espírito de Deus. Sabemos que Deus é soberano, existe um temor de Deus grande. Se você pedir para uma criança desenhar Deus, o que ele desenha? O que você desenhava? Uma fumaça? Ou desenhava um barbudo no trono, assim? Derrubando fogo lá de cima? A imagem de Deus, às vezes é até possível você trazer na mente e no coração. Uma pessoa assim séria como está o semblante de alguns hoje aqui, né? Sério, braço cruzado assim, né, meu irmão? Como é que a gente imagina Deus? Baldini estava lá assim. O Deus que olha para baixo. Será que Deus precisa olhar para cima? Um Deus assim com aquela barba brancona, cabelão, gel, que nem o Luciano assim, cheio de... É fácil, sabe por quê? Porque muitas vezes nós lemos Deus Pai. Não é isso? Deus o Senhor. Então nós vamos criando uma imagem na nossa mente de um Deus, Criador, poderoso, onipotente. Aquele que quando fala acontece. É aquele que quando ele desce com fogo, ele elimina tudo. E aquele que quando perdoa, ele lança no fundo do mar. Jesus Cristo, diz a palavra, que o verbo se fez carne. Habitou entre nós. Sentiu a minha e a tua dor. Ele sabe, conhece, entende da tua estrutura física, emocional, sentimental. Então, na hora de ter uma imagem assim na mente sobre Jesus Cristo, você imagina de várias formas. Tentam colocar Jesus de várias formas. Barbudo, grande, loiro, moreno, baixo, forte. Mas sempre com aquela imagem do Senhor, aquele que é o que padeceu por nós. De alguma forma você retrata e pode olhar fechando os teus olhos e ver Jesus Cristo. Talvez alguém dizendo, você está igual aquele artista que parecia Jesus Cristo, porque ninguém sabe exatamente hoje como foi. Mas se eu perguntar, e o Espírito Santo? Desenha aí. Tenha uma ideia de como é essa terceira pessoa da Trindade, ou Espírito Santo. É difícil, não é? O Espírito Santo. Um parêntese, você acredita que ele está aqui agora? Sim? Você acredita que ele esteve com você enquanto você dormia? Enquanto você errava? Enquanto você pedia perdão? Ele, será que é a promessa de Jesus? Quando disse, olha, eu estarei convosco. Quando fala todos os dias, ele está mencionando dias de quantas horas? Só de domingo? O Espírito Santo não é aquele que pega no teu braço, depois de uma semana cheia de complicação, pecado e abandono, ele fala assim, vamos à casa do Senhor. E aí é a hora que você sente, o Espírito Santo.
Aleluia. Glória, mega, hiper, ultra. Não são aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Aleluia. É só domingo? Ou você dirigindo, de repente, você parou o carro e começou a dar glória a Deus. Você começou a louvar o Senhor. Qual é o momento da tua comunhão com essa terceira pessoa? Às vezes a comunhão com Deus é só na hora do perigo. Pelo amor de Deus. Senhor, me livra. Não é isso? Deus te abençoe, vai dormir. Deus te acompanhe, já vai tarde. Nós usamos Deus muitas vezes para colocar a presença dEle em situações que podemos imaginar. Mas é a do Espírito Santo. Você já falou para alguém assim? Que o Espírito Santo encontre lugar na tua vida para te fazer melhor. Olha, eu tenho certeza, amados, porque isso é para mim também. Eu não quero mais desprezar a existência, a presença, a vontade e a bondade do Espírito Santo que veio para habitar em nós. Que foi enviado para nos ajudar, nos consolar, para edificar, ajuntar. A Bíblia fala que Ele está preparando a noiva, que Ele está arrumando e preparando para aquele grande dia a noiva chamada a igreja de Jesus. E não pode Ele ser desprezado. Vocês concordam com isso? Diga amém. Se tem dúvida, não fala nada. Pergunta para Ele, você está aqui? Ele é o único que quando você abre a Bíblia, pode revelar o que está escrito nela. É como o autor que escreve manda o intérprete do que escreveu te explicar o que ali está escrito. Porque sem o Espírito nós lemos, ninguém entende nada das coisas de Deus. Surgiu uma palavra, teologia. Por que isso? Porque querem conhecer Deus. Quem aqui não gostaria de conhecer mais profundamente esse Deus criador, esse Deus perdoador, esse Deus que fez céus e terra? É onipresente, onipotente, onisciente. Quem não quer conhecer esse Deus? Quem quer? É lógico, é uma pergunta assim, quem quer? Deus não pergunta, você quer? Ele fala assim, eu tenho uma maneira de você me conhecer. E é a única maneira de você me conhecer é essa. Chegar até Deus, Jesus falou, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai. Mas para conhecer, tem pessoas que vão, Jesus leva até Deus, fala, muito prazer, aqui eu estou, e fim. E fim. Muitos chegam na faculdade e saem dela sem conhecer nada do que aprenderam, quer dizer, que foi ensinado, né? Talvez alguns foram apresentados e trazidos até a presença da esposa, do marido, ou de uma pessoa que deve, pela imagem pública, familiar, social da igreja, andar como se fossem um. Mas estão apenas andando perto, porque não conhecem um ao outro. Você conhece aquela pessoa que ora com você todos os dias? Você conhece aquela pessoa que fala assim, eu te amo? Você conhece mesmo? Eu tenho o desejo, sei que você tem o desejo de conhecer tudo de Deus. Sim ou não? Como é bom ser amigo do chefe. Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Se você ler comigo novamente o versículo 10, vamos ler de novo. Preste atenção, porque Paulo disse em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Uma das vantagens está aqui, 1 Coríntios 2:10. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Irmãos, o Espírito vai lá na profundeza de Deus. Se você tem o Espírito, anda em Espírito e deixa o Espírito te levar, ele te lva nas profundezas da ciência e do conhecimento de Deus. Quer mais? Que nós queremos mais se conseguiremos, pelo Espírito, conhecer as profundezas de Deus. Por isso, amados, aquilo que você ainda não ouviu, aquilo que você não viu, aquilo que não subiu ao coração, são as que Deus tem preparada para nós. Sim ou não? Mas a Bíblia fala aqui, mas, tem uma vírgula aí, já são reveladas pelo Espírito. Pela fé nós cremos, pela fé nós seguimos, mas é pelo Espírito que nós entendemos. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo, amados. Tem muitas coisas. E vou entendê-las na medida que eu deixar o Espírito ter liberdade na minha vida, na medida que eu não desprezar essa presença da terceira pessoa dessa trindade, que Deus é Espírito, Jesus Cristo é um com Ele, o Espírito é o mesmo, os três concordam em um. Irmãos, eu tive pouco tempo, mas foi o suficiente para notar algumas coisas que para a minha vida, e é para a tua vida também, uma bênção, não desprezar o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Eu tinha um amigo que fumava muito, mas fumava demais. Eu já sabia que estava chegando, porque o cheiro chegava primeiro. E eu tinha raiva disso, irmãos. Eu tinha assim, dentro de mim, isso me irritava. Ele não fumava na minha frente. E eu perguntava por quê. Ele falava assim, porque você não gosta, você odeia. E eu tenho medo que você me odeie por causa disso. E era verdade. Eu tinha raiva dele. Eu sei que todos nós nascemos com data de vencimento. Tem gente que antecipa a data do vencimento, quando deixa o leite fora da geladeira, não é isso? Não antecipe a data de vencimento. Mas eu tinha ira dele, tinha raiva. E eu ia pregar, a palavra, ela entrava aqui e saía aqui. Porque eu chegava e falava assim, porque você, com esse vício maldito, que cria câncer no pulmão, e eu pegava a radiografia que eu tinha da minha própria vida, uma mancha desse tamanho no meu estômago, por causa do mesmo problema. Pelo Espírito, eu entendi o que eu deveria falar para ele. Como é bom não fazer aquilo. Nós costumamos dizer como é ruim fazer aquilo. E Jesus Cristo veio falar como é bom estar com o Pai. Como é bom você aceitar a palavra de Deus. Como é bom você obedecer à voz do Espírito. Muitas vezes nós usamos a palavra de condenação para aqueles que estão em pecado. É realidade, é verdade. Mas o Espírito muitas vezes vai te mostrar como é bom você falar dos benefícios da salvação. Eu aprendi a pregar para judeu, porque normalmente pegava Isaías 53 e falava assim, olha o que você fez. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Olha o que você fez, olha aí, Jesus Cristo. E é verdade, mas nunca deu certo. Aí o Espírito de Deus me fez ir a uma passagem da palavra que diz assim, eu levantaria um povo que vai provocar ciúme no meu povo. E eu chegava para aquele homem e falava assim, olha, você é judeu? Sou. Você é filho de Deus, de Abraão, né? Eu sou. Só que eu sou adotivo. O adotivo é mais amado. Você tem as bênçãos? Tem? Tem, mas você não vai receber, né? Quem vai receber sou eu. Sabe as bênçãos do povo de Deus? Ele está dividindo comigo também. Não é só com você. Muitas vezes nós esquecemos de mostrar os benefícios que temos em andar, viver e receber o Espírito de Deus. Vocês já viram quando vão te vender alguma coisa?
Às vezes você vai, lá tem muito isso. Você vai no banco abrir uma conta, aí ele mostra os benefícios de cada uma delas. E você fala assim, não, mas aqui tem que pagar. Você mostra o prejuízo, né? E eles insistem no benefício. Eu quero dizer que hoje, amado, o Espírito de Deus está nos pedindo a abrir a nossa boca e falar mais sobre os benefícios de andar em Espírito. Os benefícios de recebermos esse batismo do Espírito de Deus. O benefício que existe, não só lendo Romanos 8:1, onde diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Se você ler na palavra de Deus em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, você vai aprender o quanto é melhor, o quanto é bom você não usar de força nem violência. Porque lá disse que a vitória não seria por força, não seria por violência, mas pelo Espírito. Só que o Espírito não é aquela pessoa como veio Jesus Cristo em carne e vai fazer. Ele vai habitar em nós e nós vamos fazer. Em nome do Senhor. Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor quer usar a minha e a tua vida para que você manifeste a presença do Espírito de Deus, para que todos vejam que não é por força, não é por violência. O Espírito de Deus, ele pode dar vitória. No capítulo 4 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus Cristo, logo depois que foi batizado, ele foi para o monte ser o quê? Provado, tentado, mas a Bíblia diz assim, pelo Espírito, ele foi levado à tentação. Não despreze e nem duvide que o Espírito de Deus pode também te levar e nos levar a um momento de sermos o quê? Provados. Ninguém aqui prova um ao outro. O Espírito de Deus pode te pegar e te levar a um momento de teste. Está preparado para isso, irmão? Ou é melhor falar com Jesus que morreu na cruz por nós? É Ele que enviou esse Espírito, não é verdade? Qual é o benefício disso? É saber que Ele vai conosco e fica conosco. Porque foi pelo Espírito também que Jesus Cristo disse. Também está escrito. Foi pelo Espírito que o Senhor Jesus Cristo também pôde vencer. A palavra de Deus fala no livro de Marcos, capítulo 13, e é o mesmo do que está em Lucas 12:12, que diz assim, se você for levado na presença de uma situação difícil, onde você é colocado na fogueira, vamos falar aqui uma palavra que todos entendem, você foi colocado numa situação assim, surpresa, a Bíblia fala assim, não fique preocupado, isso se você anda em Espírito, não fique preocupado no que fazer, no que falar, porque na mesma hora te ensinará o Espírito Santo o que dizer. Com essas palavras eu vejo que existe um grande benefício de você ser uma pessoa que tem palavras que edificam. Hoje de manhã nós falamos sobre elas, né? Nós falamos sobre e o Espírito, né? Quando você está falando alguma mentira, o Espírito está lá te convencendo, você transpira, você fica nervoso, você fica irritado. Quando você está numa situação em que você tem medo de ser envergonhado, de ser desprezado e derrotado. Daniel, você ora 3 vezes por dia, você vai ser colocado na cova dos leões. O que será que o Espírito fez na vida de Daniel? Porque ele andava em Espírito. O Espírito de Deus estava ali em José, estava em Daniel, estava nos amigos de Daniel, trabalhando neles. A mão do Senhor estava lá, a presença deles, sem essa promessa que nós tivemos, a descida do Espírito Santo. Como foi Daniel para a cova dos leões? Como é que nós podemos imaginar Daniel descendo a cova? Show. Como ele tem, na sua mente, reagido a essa situação? Irmãos, é pelo Espírito de Deus
que você vai ser mais corajoso na hora de representar o nome do Senhor, a obra do Senhor, o corpo do Senhor e a presença do Senhor. Será que Deus conta com aqueles que recebem o Espírito Santo e têm covardia? Eu não estou dizendo para ser o corajoso, aquele valentão. Eu estou dizendo assim, diante do inimigo, falar como Jesus Cristo falou. Mas também está escrito: para trás, Satanás. Você não tem nada na minha vida. Não. Dizer com certeza, né? A gente usa lá a palavra boldness, né? É ser ousado em dizer assim: isto é de Deus, ou isto não é de Deus. Amados, eu quero dizer que isso é necessário. Não vou esperar segunda-feira, não. É hoje. Suas decisões, seus pensamentos duvidosos, para cristalizar uma convicção vaga, é necessário você ter o Espírito de Deus e não desprezar que Ele está na tua vida. E hoje eu quero te pedir que você dê lugar a Ele 100%. Eu sei que eu quero perdão pelo sangue de Jesus, eu sei que eu quero a presença de Deus poderoso, eu sei, mas Ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida, na minha vida e na nossa vida. E Ele, todos os momentos, está esperando a tua e a minha abertura, para fazer o que o Pai quer que Ele faça, porque para isso Ele foi enviado, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, tem uma passagem que diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 26. Um homem de Deus no templo, olha só o que o Espírito Santo faz. Diz a Bíblia, que para ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Salvador Jesus Cristo. Quem aqui não gostaria de saber quando você ia sair dessa promovido para melhor? Diz a Bíblia que pelo Espírito lhe foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha o que o Espírito de Deus faz. Ele revela dias, ele revela situações. O Espírito de Deus, ele revela aquilo que você ainda tem que ver. Ele não tinha visto, mas já tinha sido revelado pelo Espírito. Será que isso é bom para nós? Pense bem. Atos capítulo 1, versículo 2 diz: Paulo falando sobre Jesus, né? Até o dia que foi recebido em cima sobre Jesus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O Senhor te escolheu, amados, Ele vai colocar na tua vida coisas dele, pelo Espírito dele. Você quer conhecer o que Deus quer da tua vida? Sim ou não? Quem quer aqui saber o que Deus quer da sua vida? Eu quero saber, sempre. E a Bíblia fala assim, que o Senhor envia e ensina pelo seu Espírito. Irmãos, é muito bom falar de cura, é bom falar de vitórias, é bom falar de andar sobre as águas. Eu quero tudo isso. O que eu preciso tomar cuidado é não desprezar a presença do Espírito que conosco está. Em todos os momentos. Quando o salmista falou assim, se eu colocar minha casa lá embaixo, lá em cima, em qualquer lugar, ele falou assim, não adianta, porque o Senhor me acha. O Senhor me acha. Igual a chinela da minha mãe quando ela me educou. Tinha GPS. Eu escondia, ela jogava a chinela, fazia assim. E me achava. O Espírito é assim, ele te acha. Você vai, ele vai atrás. Alguém aqui já lavou a mão e não tinha toalha? Não é isso? Se passar na roupa, às vezes mancha, não é isso? Faz assim, né? Alguém aqui já molhou a mão, já lavou a mão com óleo? E ficou fazendo assim, ó.
Você vai morrer, ficar assim, ó, porque não vai secar. Aquele que é ungido pelo Espírito, não adianta querer, ele fica, ele vai. Não tem como secar a presença do Espírito na tua vida. Porque o óleo do Senhor, quando vem pela cabeça, pela barba de Arão, e vai, desce no vestido, vai até as orlas, ele banha tudo. Esse Espírito quer te deixar liso. Não é sem dinheiro, não. É liso. Nada pega em você. Nada pega em você. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm o Espírito, aqueles que andam na vontade do Senhor, o maligno não lhe toca. Escorrega. Ele pode tirar uma lasca, mas ele não te pega. Você precisa ter certeza que você está andando em Espírito. Amém? Não é aquele lá assim, quando você chega lá na porta do clube, lá, ó, fica aí, dá um tempinho aí que eu já volto. Aí você... E ele fica na porta esperando lá. O que está acontecendo? Ele é aquele que fala como a minha avó, vou junto. Minha avó não podia ouvir falar alguém dizer assim, eu vou viajar. Ela falava, vou junto. Vó, não tem lugar, eu vou em qualquer lugar. Não tem uma mala, ela falava, eu ponho no pé. Vó, mas é longe. Ela falava, não tem problema, não vou reclamar, vou ficar quietinha. Ela queria ir junto. O Espírito Santo é esse que fala assim, eu vou junto. Não, mas agora eu vou enfrentar, vou ter que falar umas coisas sérias. Ele fala, eu vou junto. Você tem algum amigo assim? Ou não? Que fala assim, eu vou junto. Hein? Ou você tem aquele tipo de amigo que fala assim, nisso você não conta comigo. O Espírito Santo, ele vai para a batalha com você, ele vai para a luta com você, e ele vai também quando você está errando, porque aí ele te convence do pecado. Quando você pede a unção do Espírito Santo, vocês já viram uma pessoa cheia do Espírito Santo, e muitas vezes a pessoa cai e fica naquele êxtase espiritual. É bom, né? Mas o homem se enche do Espírito é para a batalha, porque sem a ajuda dele, nós não sabemos o que falar, não entendemos nada. E uma questão ótima de estar com o Espírito é, você entende tudo e ninguém te entende. O homem espiritual discerne todas as coisas. Está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, você vai descobrir que está escrito que, capítulo 2, versículo 15, o homem espiritual, aquele que é espiritual, discerne bem tudo. E ele, de ninguém é discernido. Rapaz, eu não te entendo, um domingão desse, a pizza que tem aí no mercado, que é boa, viu? A pizza é boa. Está na hora de comer, está na hora de ir lá. E você está fazendo o que aqui dentro? E eu quero dizer que o homem, para o próprio homem, muitas vezes não se entende. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parecem bons. A Bíblia fala que o homem muitas vezes não entende o seu próprio caminhar, quando o seu caminhar é do Senhor. Ele não entende. Mas ele discerne todas as coisas. Ele põe o pé e fala assim, aqui não é lugar para eu ficar. Ele vai, ele diz, aqui é lugar que eu tenho que falar alguma coisa. Ele encontra com alguém. Irmãos, não pense que tem pessoas que são mais queridinhas de Jesus, não. Ele ama todos iguais, igualmente. Só que tem uns que se aproximam dele dessa maneira, deixa o Espírito dele vir na sua plenitude e encher os seus pensamentos, suas palavras e suas ações. E a Bíblia fala de tantos outros benefícios que eu quero te lembrar através de alguns versículos só. Atos capítulo 11, versículo 28. Até os acontecimentos na terra são revelados pelo Espírito de Deus. Por isso que tem gente que vai para astrólogo, vai para aquele que lê mão, vai para as pitonisas, encantadores e muitos outros para profetas, querendo saber o que vai acontecer.
Levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha que interessante isso, hein? A Bíblia fala que pelos sinais nós entendemos os tempos, mas esse homem aqui, pelo Espírito de Deus, ele ficou sabendo que ia ter tempo de fome. Capítulo 28 de Atos, versículo 8. A um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. O Espírito concede dons, concede aquilo que você precisa para fazer a obra de Deus. Maridos, você quer entender a tua mulher? Encha-se do Espírito. Mulheres, você quer entender o seu marido? Encha-se do Espírito. Filhos, quer entender os pais? Encha-se do Espírito. Pais, quer entender os filhos? Encha-se do Espírito. Você quer entender a obra? Encha-se do Espírito. Você quer entender as coisas, os acontecimentos, porque você existe? Encha-se do Espírito. Não é conselho meu, não. Isso é o que o próprio Espírito diz. Deixa eu fazer. Deixa eu te usar. Deixa eu ser contigo, mas da maneira que eu vim para fazer. E não da maneira que você pensa que eu faço. Porque as coisas espirituais se discernem. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não dá para entender com as coisas carnais. Irmãos, eu vou parar por aqui e vou colocar a minha vida, e quero que aqueles que desejarem coloquem a sua vida de tal forma, em amizade, em companheirismo, em comunhão, em desejo profundo, ardente e verdadeiro de andar em Espírito, com o Espírito, e deixar o Espírito comandar a sua vida. Amém? Perigoso? É perigoso, não é isso? É muito perigoso, né? A Bíblia fala que o Espírito não deixava Paulo nem viajar às vezes. Ele queria ir, mas não conseguia. Pelo Espírito, você, numa vontade tremenda de dizer sim, ele de repente vai te levar a dizer não. Ontem me perguntaram por que eu tomei uma decisão de abandonar uma situação. Eu não tinha muita resposta. Eu só tive a resposta porque o Senhor me dirigiu. Só que tem gente que usa isso daí para sair de igreja. Eu quero dizer que o Espírito nunca te manda sair de uma batalha, a não ser vitorioso. Paulo falou assim: combati. Como é que ele combateu o bom combate? Caminhei carreira. Como que ele foi vitorioso? Senão pelo Espírito de Deus. Eu queria que você orasse, não só para receber como que um batismo, um selo, mas que você tivesse a certeza de que o Espírito de Deus está dirigindo a tua vida livremente, sem nenhuma restrição. Não se preocupe com os teus erros, problemas e pecados. Ele te ajuda a orar. Ele te ajuda como pedir. Ele te ajuda como consertar. As estratégias não são dos homens para a vitória. São de Deus, reveladas pelo seu Espírito. Quem revelou para Josué que o povo deveria dar 7 voltas e depois gritar para ter vitória? Tem coisas que o Espírito de Deus já revelou e nós precisamos obedecer. Sim ou não? Dias em que você falou: Senhor, fala comigo, mostra, Senhor. Você está esperando o pastor confirmar, mas o Espírito Santo já te falou, né? Você quer mudar, então você pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro.
até que alguém bate com a tua ideia. Mas a bondade do Espírito é confirmar com esse, até o ponto que ele fala assim, olha, aquele que endurece a sua cerviz será quebrado no momento sem que haja cura. Teve uma hora que o Espírito Santo falou para Sansão assim, olha, não vou mais. Aí Sansão teve que uma hora voltar o seu pensamento em oração para Deus e falar, Senhor, só mais essa vez, vai. Vocês já pensaram que hoje Deus nos está dando a oportunidade de conhecer as suas profundezas? E haverá tempo que você vai pedir, vão pedir, e Ele não mais existirá entre nós. Tirado o Espírito da terra, foi tirada a vida. Tirar o Espírito de Deus da nossa vida, da minha vida, é tirar a vida. Porque viver em espírito humano, espírito carnal, não é vida. Concordam com isso? Então eu quero, amados, eu vim aqui para falar da riqueza, né? De andar em espírito. Como é bom! Como é bom você andar com alguém, de repente conversar com alguém e olhar bem assim para ela, e de repente Deus te dá uma palavra. Não é bom isso? Como é bom você sozinho falar, Senhor, e agora o que eu faço? Aí você ouve assim, vá para a rua direita e ore para aquele homem chamado Saulo. Senhor, mas ele vai me matar. Vai. E Ananias levantou e foi orar por Paulo. Caíram as escamas dos olhos de Paulo. E Paulo entendeu o plano da salvação. Que coisa linda, não? Alguém aqui já teve experiências com o Espírito de Deus? Ou só com Deus? É o Senhor. Quero só experiência com Jesus, né? Morreu na cruz. É aquele Salvador. Ele é Ele. Ele não vai falar nada diferente de Jesus e de Deus. Vai. Irmãos, eles não trabalham como muitas vezes as crianças pensam que os pais trabalham. A mãe falou não, ela vai para o pai. Não é isso? O pai falou não, vai para a mãe. Ou então a criança desobedece à mãe e fala, quando seu pai chegar. E sabe que o Senhor faz isso também, né? O Espírito Santo faz isso também. Olha, Jesus vai voltar. E quando vier, não é mais ou menos isso? Só que eles são um, diz a palavra. Eles concordam em um. A criança, ela é, assim, já nasce com esse dom. Se eu posso chamar de dom. Ela olha para o pai. Se é menina, ela gosta do pai. Depois ela percebe que é feminina, ela vai para a mãe. Quando ela muda esse convívio, essa atração, essa amizade, se ela encontra uma outra pessoa, uma outra instrução, um outro amor, uma outra disciplina, ela fala, agora eu sei quem eu procuro. Ela parte no meio, o mais bonzinho e o mais chatinho, não é isso? Aí tem aquele que só fala com a mãe, tem aquele que só fala com o pai. E dividiu os dois. Agora quando ele vai para o pai e fala, pai pode? Não. E ele sabe que a mãe e o pai são um, ele não vai nem para a mãe. Ele sabe que vai ouvir um não dela também. Quando Deus fala, é sim. Quando Jesus falou foi sim. Quando o Espírito fala, é sim. Porque eles não mudam. Eles são um. E o povo de Deus precisa ser um. Você, tua esposa, teu marido, teus filhos precisam ser um. E é só obra do Espírito que faz isso. Eu quero para sempre isso. As decepções são quando alguém que você pensa que é um com você, muda. Aí eu pensei. Mas como é bom quando você encontra alguém que fala assim, a gente pensa igual. A gente fala igual. Nós somos um. E isso é possível andando em espírito.
Eu acho que Ele está me mandando falar tão mansinho, porque tem hora que eu não quero falar mansinho. Hoje eu estou marcha lenta, né, pastor? Para que fique bem claro, isso é obra do Espírito aqui no nosso meio e na minha vida. Nós não podemos desprezar a pessoa do Espírito Santo. Amém? Nós vamos abaixar nossa cabeça. É um ato de você estar pelo menos concentrado, não no que eu falo, mas naquilo que Ele está falando. É uma maneira dos teus olhos não se distraírem. É uma maneira de você se colocar à disposição, em submissão àquele que está aqui querendo nos abençoar. Dominar a nossa vida. Inspirar os nossos dias. Ensinar o caminho que devemos andar. Assim como Cristo andou. Ele quer revelar a vontade do Pai. Ele quer te mostrar, sim, o que é pecado, o que é certo. Mas Ele quer encontrar lugar para arrependimento. Ele quer encontrar lugar para o Espírito que é santo. Ele quer encontrar lugar para que você e eu não sejamos apenas físico, mas um físico no qual habita o Espírito de Deus, para que na nossa vida não haja carnalidade. E carnalidade surge nas intenções e pensamentos do coração. E o Espírito de Deus hoje quer entrar na tua mente, no teu coração, nos teus olhos, nos teus ouvidos, na tua boca, nos teus pés e nas tuas mãos. O Senhor quer dirigir aquilo que você pensa, tendo harmonia com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, por onde você anda, e as coisas que você deve ouvir e guardar no teu coração. Se hoje deres ouvido à voz do Espírito, a experiência de vida vai ser diferente para melhor. Está boa, tudo que é bom pode melhorar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. E porque Ele te conhece, antes mesmo de você nascer, Ele conhece a tua estrutura e sabe como te ensinar, te revelar, te conduzir, te livrar e te deixar viver em paz. Porque as tuas guerras são dele também. As tuas alegrias são dele também. A ponto de interceder por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Espírito, eu sei que o Senhor nunca pediu glória para o Senhor. Espírito Santo nunca pediu glória para si mesmo. O Pai disse, minha é a glória. Mas enviou esse Espírito como o mesmo Deus. Ele não veio aqui somente para receber, Ele veio aqui para te ajudar a dar para o Senhor a glória e a honra. O Espírito de Deus quer te ajudar para mostrar para muitos que existe um Deus vivo, que existe um Salvador, Senhor, aquele que tomou o nosso lugar na cruz. E esse mesmo Espírito tomará as tuas palavras para ensinar aquelas vidas, convencendo do pecado, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque não é pela violência, não é pela força, vai ser pelo Espírito. Senhor, encontre lugar
na nossa vida nessa noite, mais uma vez. Senhor, muitas vezes nós queremos ver fogo, queremos ver línguas, nós queremos ver, Senhor, agitação, ruído, como foi no dia de Pentecostes. Mas eu sei também, ó Pai, que é na brisa calma, que é no silêncio do nosso quarto, que é na tranquilidade do nosso leito, que o Teu Espírito também fala conosco. O Senhor pode falar através de um terremoto, o Senhor pode falar através de um relâmpago, o Senhor pode falar através de muitas tempestades. Mas, Senhor, nessa noite eu quero te pedir, por favor, fale conosco na mansidão do Teu Espírito. Porque nós cremos nele, que Ele existe e que Ele quer nos ajudar a entender todas as coisas. E nós sim queremos saber das Tuas profundezas, Senhor, porque estão ali guardadas e os Teus segredos são para aqueles que Te amam. O Senhor escondeu em Jesus Cristo todo o segredo da ciência, ali está oculto. Mas é através do Teu Espírito que nós vamos conhecer cada vez melhor, cada vez mais a Tua vontade sobre a nossa vida. Para nós não andarmos em confusão, Senhor, eu quero te pedir que na Tua autoridade, Senhor, o Senhor repreenda todo espírito de confusão nas mentes, ó Pai. Qualquer espírito maligno que tenha tentado invadir mentes, corações e vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. E te pedimos, ó Espírito Santo, tome o Teu lugar. O Senhor é o Consolador, o Ajudador, aquele que nos instrui, revela, nos ensina. Quantas vezes nós te dissemos, ó Espírito, perdão? Especificamente, quando reconhecemos que o Senhor quis nos ensinar, o Senhor quis nos dirigir. Pedimos perdão ao Pai, pedimos o poder do sangue de Jesus. E muitas vezes esquecemos que o Teu Espírito fica conosco para nos ajudar. Senhor, que este povo, esta igreja, cada família aqui, Senhor, ande em espírito. Permaneça debaixo do Teu Espírito. E eu te agradeço pelos benefícios que temos em crer nisto. Senhor, olhe agora e veja cada vaso que está destapado para receber a porção do Teu Espírito nessa noite. E que seja uma porção transbordante, eu te peço em nome de Jesus.